Neste vídeo eu vou te apresentar os clássicos da eletrônica. Livros recomendados para quem quer levar a eletrônica a sério, seja para um curso técnico, ou faculdade, ou para estudar por conta própria. O Top 5 de hoje é para você parar de sofrer e começar a aprender de verdade. Trata-se de uma lista de livros que pode ser compreendida perfeitamente por iniciantes, mas que também tem salvado muitos estudantes de eletrônica que estudam esta área. Eu não vou apenas mostrar os livros, eu também vou falar um pouco do conteúdo deles. Vou te dizer para qual situação da tua vida de estudante ele se enquadra e também te passar algumas dicas valiosas para te ajudar nos teus estudos. Pronto para aprender então? Vem comigo! Introdução à Análise de Circuitos, de Robert L. Boylestad. Falei bonito agora, né? Mas nem sei se é assim que fala o nome do cara. Inicialmente eu quero agradecer a todos vocês que participam aqui no canal. A minha ideia no canal sempre foi criar uma comunidade que pudesse se ajudar mutuamente e também contribuir uns com os outros. E esse é um dos motivos porque eu te convido a fazer parte aqui do canal. Se você ainda não é inscrito, junte-se a nós e ajude a construir esse conhecimento. É bem simples, basta clicar no botão aqui embaixo e se inscrever. E a primeira dica é, se você tem muito interesse em aprender eletrônica, mas recém vai começar, ou seja, não tem ainda o básico do básico, eu te recomendo primeiramente a estudar esses livros que eu vou te mostrar aqui na tela. É o Eletrônica para Makers e Eletrônica para Leigos. Eu recomendo fortemente que você comece por esses aí. E não se preocupe, eu vou deixar o link das melhores ofertas deles também, junto com os livros que eu vou apresentar aqui para você. Esses links vão ficar aqui na descrição do vídeo e também no comentário destacado mais embaixo. E vamos então para o livro Análise de Circuitos. Único livro que eu conheço que atualmente ainda começa seus estudos por resistores e continua então a partir deles. Ele aborda toda a teoria eletrônica com diversos exercícios resolvidos e dicas de simulação. Não sei se você notou, mas ele é um gigante, tem mais de 950 páginas divididas em 26 capítulos. A recomendação desse livro aqui é especialmente para o pessoal que está nos cursos técnicos ou que está entrando nos cursos que usam eletricidade ou eletrônica. Esse é um livro que ele vai te suprir plenamente, mas claro, hobbyistas e entusiastas podem estudar ele. Você dá uma olhada aqui nas páginas, vê que ele é ricamente ilustrado. As contas que ele usa aqui nesse livro, elas são todas de matemática básica, tem quase nada de material de curso superior. E quando aparece alguma citação de uma matemática de curso superior, ela é muito bem explicada. Então você já vai ficar a par desse tipo de matemática e não vai mais ser nenhuma surpresa, principalmente se você for fazer uma faculdade, por exemplo. E nós começamos com uma introdução, tensão e corrente elétricas, resistência, lei de Ohm, potência e energia, circuitos em série, circuitos em paralelo. Continua aqui com circuitos série e paralelo, métodos de análise e tópicos selecionados, corrente contínua, teoremas para análise de circuito, capacitores, indutores, circuitos magnéticos, formas de ondas alternadas senoidais, os dispositivos básicos e os fasores, circuitos de correntes alternadas em série e em paralelo, circuitos de corrente alternada em série e paralelo, métodos de análise e tópicos selecionados para a corrente alternada, teoremas sobre circuitos em corrente alternada, ressonância, decibéis, filtros e gráficos de Bode, transformadores, sistemas polifásicos, formas de ondas pulsadas e a resposta do circuito em resistência e capacitância, circuitos não senoidais, análise de sistemas, uma introdução. E mais uma série de 7 apêndices com bastante também informação. E no final ainda tem um índice remissível porque é um livro gigante, então você pode procurar por termos e encontrar facilmente o conteúdo que você precisa. Eletrônica, de Albert Malvino, David J. Bates. Vamos então ver Eletrônica, volumes 1 e 2. Diferente do anterior, este é um clássico de 2 volumes. Note então que ele resolve o problema do tamanho avantajado, né? Fica mais fácil de manusear ele separado assim, desse jeito. E outra diferença, que é uma coisa que acontece com esse livro de eletrônica e vários outros que estão seguindo a mesma linha, é que ele começa diretamente aqui com semicondutores. Ou seja, ele começa aqui pelo diodo, passa pelo transistor e segue a partir daí. Mas dito isso, o Malvino, como ele é carinhosamente chamado nos cursos de engenharia, é o clássico dos clássicos.
Você não vai encontrar uma única pessoa que tenha estudado por esse livro aqui que tenha se arrependido de ter ele. E o volume 1 ele tem 670 páginas e o volume 2 ele tem 550 páginas. Interessante também dessa obra é que a organização do conteúdo tem várias sessões bem interessantes. E uma dessas sessões que chama bastante atenção é a entrevista de emprego. Sim, tem diversas perguntas do capítulo que geralmente são feitas em empresas quando estão fazendo seleção. Então é uma curiosidade que eu acho legal de compartilhar com vocês. O primeiro volume ele tem 15 capítulos com uma introdução, semicondutores, teoria dos diodos, circuitos com diodos, diodos para aplicações especiais, transistores de junção bipolar, fundamentos de transistor, circuitos de polarização do transistor, modelos de corrente alternada, amplificadores de tensão, amplificadores CC e BC, amplificadores de potência, transistores JFET, transistores MOSFET e tiristores. Tem um apêndice aqui com folhas de dados dos componentes citados, demonstrações matemáticas, o simulador Multisim, nessa edição, eu não sei na próxima qual é que eles estão usando, glossário também e índice analítico. O volume 2 ele tem a mesma estrutura do anterior, não muda nada. A diferença é que agora está dividido em 9 capítulos e ele continua a sequência numérica. Então ele parou lá no 15, ele vem aqui para o 16, onde tem efeitos de frequência, amplificadores diferenciais, amplificadores operacionais, realimentação negativa, circuitos lineares com amplificador operacional, filtros ativos, circuitos não lineares com amplificador operacional, osciladores e fontes de alimentação reguladas. Ou seja, o volume 2 ele vai da análise de frequências até as fontes reguladas. E você pode notar então que todo o conteúdo principal está no volume 1. Mas para completar o curso, como a gente geralmente vê nas grades de ensino técnico e superior, então a gente usa o volume 2. E também pode ser estudado por pessoas que não estão no curso técnico e não estão na faculdade. A didática dele é perfeita. Dispositivos eletrônicos e teoria de circuitos, também do autor Boylestad. Esse aqui, inclusive, eu tenho um carinho especial, foi um dos primeiros livros de eletrônica que eu comprei para estudar na faculdade. E uma coisa que eu tenho com esse livro aqui é que se você não entender transistores estudando ele, desista do curso. Embora esse livro não se trate simplesmente desse componente em especial, a abordagem sobre ele é tão clara, tão prática, que não tem como não entender. A propósito, esse livro tem um pouco mais de 670 páginas e está dividido em 21 capítulos. Aqui no sumário nós já vemos que ele também começa por diodos e semicondutores, aplicações do diodo, transistores bipolares de junção, polarização corrente contínua TBJ, transistores de efeito de campo, polarização do efeito de campo, FET, modelagem do transistor TBJ, análise do TBJ para pequenos sinais, análise de sistemas para os efeitos de resistência série e a resistência de carga, resposta em frequência do transistor comum e do JFET, configurações compostas, amplificadores operacionais, aplicações do amplificador operacional, amplificadores de potência, circuitos integrados lineares e digitais, realimentação e circuitos osciladores, fontes de tensão, reguladores de tensão, outros dispositivos de 2 terminais, casos especiais de semicondutores como os PN e outros dispositivos. Aqui a gente vai trabalhar também com tiristores, SR e esse tipo. E osciloscópios e instrumentos de medida. Além disso, a gente tem os apêndices de parâmetros híbridos, fatores de ondulação e cálculo de tensão, algumas tabelas e soluções para os problemas ímpares aqui do livro. Nas páginas você nota que ele não é muito diferente dos anteriores, também é muito bem desenhado. Tem diversos exemplos resolvidos. Para variar um pouco, um pequeno notável. Teoria e desenvolvimento de projetos de circuitos eletrônicos de Antônio Cipelli. Mas não se engane pelo tamanho, esse é outro clássico que ele vence décadas. Tanto que essa edição que eu tenho, ela está na 23ª edição. Diferente de todos os demais, ele não se propõe a ensinar a eletrônica e suas análises, mas sim resumir o passo a passo para criar diversos circuitos analógicos simples. Aqueles que estão sempre me pedindo receitas de projeto com sequências de fórmulas, o famoso passo a passo, para, por exemplo, polarizar um transistor, usar ele como chave, fazer um amplificador, etc., e outros tipos de projetinho, saibam que esse livro aqui é a resposta para essa pergunta. Ele é um livro que conta com pouco mais de 440 páginas e está dividido em 15 capítulos. Para exemplificar, vou pegar aqui o capítulo 3,
circuitos conversores estáticos. E ele já começa com o mais simples de todos os conversores, que é o transformador com uma ponte de diodo. Então ele tem aqui o circuitinho básico, ele tem um caso problema aqui, exemplo, explica como é, dá todo o resumo de formas de onda desse circuito e os parâmetros para você então fazer o cálculo e o projeto. Basta você saber os valores em onde você quer chegar e os valores que você tem e aplica aqui nessas fórmulas e está pronto o seu projeto. E assim, seguindo o mesmo exemplo, a gente tem para transistor, para osciladores, para diversos outros circuitos básicos e clássicos. Como eu posso mostrar aqui no sumário, começa com diodo semicondutor, medidas e transformadores, circuitos conversores estáticos, estudo dos transistores, projetos de fonte de tensão estabilizadas, amplificadores diferenciais, amplificadores operacionais, componentes especiais, os transistores FET, UJT, etc., estudos de quadripolos, influências de realimentação negativa, influência das frequências de corte, estabilidade térmica, que é muito legal para cálculo de dissipadores de calor, controles em amplificadores, pré-amplificadores e amplificadores de potência e excitadores. Como você notou, é um livro que é indicado para quem gosta de fazer projetos ou quer aprender a fazer projetos. Então eu posso considerar ele como um livro intermediário, seja ele para você que é hobbyista e já entende um pouco de eletrônica, seja para você que está fazendo um curso técnico ou uma faculdade. E mais um grande notável, Sistemas Digitais, de Ronald J. Totti, ou Tossi, como preferir. Não sei qual é o certo. Saindo do mundo analógico e embarcando então no mundo digital. Olha o tamanho dessa criança. E ele tem todos os conceitos, desde o básico 0 e 1 ao VHDL. Tudo isso aqui dentro dessas páginas. Com certeza é um livro que um estudante de eletrônica, elétrica, ou das áreas de programação, e que também gosta ou ama trabalhar, ou quer trabalhar com microcontroladores, esse estudante precisa ter esse livro. Ou seja, a dica desse momento é, se você gosta de projetos com Arduino ou placas parecidas, esse livro-curso, junto com um livro de eletrônica básica, é excelente e quase tudo que tu precisa para se profissionalizar na área de embarcados, na parte de eletrônica, claro. Ele não ensina o que os demais ensinam, mas ele faz uma conexão do mundo da eletrônica analógica com o mundo digital, que é o que mais a gente vê se proliferar por aí. Tudo isso em mais de 1000 páginas que são divididas em 13 capítulos que a gente vai conhecer agora. O livro ele começa com conceitos introdutórios, toda a parte teórica para entender a diferença entre digital e analógico, as representações, simbologias e tudo mais. Depois ele entra em sistema de numeração e código com toda a matemática booleana, todo o sistema de numeração, binário, decimal, hexadecimal e etc. No capítulo 3 ele tem a descrição dos circuitos lógicos. A gente começa a trabalhar com as portas OR, NOR, AND, aquilo que alguns de vocês conhecem, ou se não conhecem vão aprender aqui. Depois a gente vem com os circuitos lógicos combinacionais. Ele tem um capítulo inteiro só sobre flip-flops e dispositivos relacionados. Depois ele entra mais aprofundadamente na aritmética digital, com operações e circuitos. Ele vem aqui para contadores e registradores no capítulo 7. Passa depois para famílias lógicas de circuitos integrados, e aí a gente vem já para os CIs, né, explicando alguns deles, as tecnologias TTL e MOS, por exemplo. Depois ele vem para os circuitos lógicos do tipo MSI, projetos em sistemas digitais usando HDL, já começa a aprofundar mais ainda, interfaces com o mundo analógico, que a gente tem os conversores digital-analógico, analógico-digital, especificações de projeto, dispositivos de memória, e finaliza então com um capítulo inteiro sobre arquiteturas de dispositivos lógicos programáveis. Ou seja, repetindo, ele vai do simples 0 e 1 até a parte de programação VHDL. Mas agora me diz você, já conhece ou tem algum desses livros aqui? Ou tem alguma correção ou sugestão para esta lista do vídeo? Responde aqui embaixo que eu gostaria de poder continuar essa conversa aqui pelos comentários. E eu já te convido a continuar aprendendo comigo, vão ser sugeridos vídeos aqui no lado, basta clicar em um deles. Te vejo então no próximo vídeo, até mais!